Bom dia, turma. Vamos começando aí mais uma quinta-feira. Então, na nossa matéria de geografia, né, nós já falamos sobre indústria, né, indústrias de transformação, indústria extrativista, né? E agora a gente está falando do comércio, né? Para onde vão esses produtos aí que fazem todo esse processo aí, desde a indústria extrativista até os bens de consumo, a indústria de consumo, que é o que chega até nós, que somos consumidores. Agora a gente está falando do comércio, né? Vou fazer a leitura junto com vocês, isso aqui vocês já leram na semana passada, mas a gente ainda está dentro desse assunto, então eu vou tirar algumas dúvidas aí a respeito do texto, tá bom? O comércio é a compra, venda ou troca de produtos ou mercadorias. Quando feito dentro do país, entre os municípios e os estados, chama-se comércio interno. Quando é feito entre países, é chamado de comércio externo. Quando o país compra mercadoria de outros países, ele está importando, importação. Quando o país vende mercadoria para outros países, ele está exportando, exportação. Bom, quando a gente está falando de comércio interno, como o livro explicou aí, a gente está falando dessa troca, dessa compra, né, de mercadorias dentro do próprio país, né? Por exemplo, a gente já viu isso acho que bem lá no início do ano. O Rio Grande do Sul, ele é um grande produtor de carne, né? Porque tem grandes quantidades de gado. Então, o Rio Grande do Sul, ele é responsável praticamente pelo abastecimento de carne do país inteiro. Então, esse é um comércio que é feito internamente, né? Um estado, ele praticamente distribui para todo o país, ele faz essa venda para todo o país. Então, esse comércio, ele é interno, porque ele é realizado dentro de um único país, tá? E o comércio externo é essa venda para outros países, tá? Tanto venda quanto compra. A importação é quando a gente compra produtos de outros países. Por exemplo, esses celulares que a gente tem da Samsung, a Samsung ela não é uma empresa brasileira, ela é uma empresa da Coreia do Sul, se não me engano. E quando a gente tem essas lojas da Samsung no Brasil, essas lojas que revendem esse telefone, isso tudo é processo de uma importação, tá? Que o Brasil importou esse aparelho lá da Coreia do Sul. Então, isso é uma importação. E o Brasil é um país também ainda de produção muito rural, como a gente também já estudou esse ano, né? Então, o Brasil ainda exporta muito arroz, frango. A China acho que, se não me engano, acho que é o comprador principal do Brasil nessas relações de comércio externo. Então, o Brasil exporta para a China o arroz, o frango e alguns outros produtos, né? Então, ele exporta, ele vende para países de fora, né? Quando ele compra, ele está importando. Quando ele vende, ele está exportando, tá? Vou continuar lendo aqui. O Brasil exporta desde produtos básicos como milho, exporta, ele vende, né? Milho, carne de frango, soja, carne suína, café, petróleo bruto, ferro, celulose, couros de pele, até produtos manufaturados como suco de laranja, gasolina, aviões, máquinas e muitos outros. Aí ele vai entrar nos importados. Entre os itens importados para o nosso país estão trigo, aparelhos eletrônicos e produtos químicos e farmacêuticos, né? Então o Brasil ele exporta muito mais produções rurais, né? Como vocês viram, né? Soja, café, arroz e tal. Ele importa muito mais já o produto pronto, né? Que é um telefone, eletrônicos no geral, farmacêuticos, enfim. Nosso comércio... Aí, logo falar o que a tia estava falando. Nosso comércio internacional é realizado em primeiro lugar com a China. O comprador mais importante do Brasil é a China. Em segundo, os Estados Unidos e em terceiro, a Argentina, né? Isso não significa que o Brasil não comercialize com outros países, mas esses são os maiores compradores de produtos brasileiros atualmente. Então, essas relações de cordialidade, de acordos com países que o Brasil tem muita exportação, é sempre muito importante, né? Então, no início da pandemia, muito se falava aqui no Brasil sobre como assim, rolou meio que um preconceito com a China, né? Por conta do vírus ter surgido lá no país. Então, muitas críticas foram feitas até pelo próprio governo, mas o país ele não pode esquecer que a China é o principal comprador de seus produtos, né? Então, é muito importante que o Brasil mantenha sempre uma relação
muito boa comercialmente com a China, porque a China é um país imenso, a gente já viu isso também, a gente viu no Globo, não sei se vocês vão lembrar, mas ainda em sala de aula a gente pegou o Globo, ficou olhando ali os países. A China é um dos maiores países do mundo e ela compra do Brasil produtos como frango, como arroz, então é muito importante que o Brasil mantenha essa relação de acordo de comércio com a China. Os Estados Unidos também é um dos maiores países do mundo e também é o segundo maior comprador de coisas do Brasil. E a Argentina, que é a nossa vizinha aqui na América do Sul, também é um país bem grande que compra bastante do Brasil, né? Isso não significa que o Brasil não venda para outros países, ele também faz outras relações com outros países, ele exporta e também importa coisas de outros países. Porém, os principais compradores do Brasil são esses três, né? China, Estados Unidos e Argentina. Continuando. Tanto o comércio interno quanto o externo são indispensáveis à economia do país. O comércio feito em lojas, supermercados, feiras e shopping center é chamado de varejo ou comércio varejista. Já aquele feito em grande quantidade é chamado de atacado ou comércio atacadista. Já ouviram falar esses termos com certeza. Comércio varejista, comércio atacadista. Quando você vai lá com a sua mãe no shopping comprar uma roupa, aí tem um aniversário, vou comprar um vestido, vou comprar uma calça, você vai fazer essa compra pouca, básica para você, isso aí é o comércio varejista, tá? Você tá indo numa loja e tá comprando uma peça para você. O comércio atacadista é aquele que vende em grandes quantidades. Quando você vai lá numa fábrica de roupa ou em algum lugar que venda roupas em grandes quantidades e você compra aquilo para revenda, geralmente, tá? Exemplo talvez mais conhecido, mais próximo para vocês, né? Os supermercados Guanabara, Presunic, são mercados que vendem ali no comércio no varejista. Vocês vão lá, fazem compras, né? A compra comum para o seu dia a dia da sua casa. E tem aqueles mercados atacadistas, tipo o Macro, o Mercado Açaí, que são mercados que vendem em grande quantidade. Geralmente são pessoas que têm restaurantes, self-service e alguma coisa que trabalha com comida que compram em grandes quantidades, né? Então a diferença do comércio varejista para o atacadista é esse, que no varejista geralmente a gente vai lá, compra uma pecinha, uma coisinha só pra gente, e no atacadista as pessoas compram em grandes quantidades para revender ou porque ela vai trabalhar com aquilo ali de alguma maneira, tá? O comprador é conhecido como consumidor, né? E para facilitar a distribuição dos produtos, o comércio precisa de boas vias de transportes e bons sistemas de comunicação. Essa frase final, ele dá uma deixa já para os próximos capítulos, que a gente vai estar falando de transporte e sistema de comunicação, né? Na verdade, essas unidades, elas estão todas interligadas, né? A gente começa falando da indústria e a gente passa para como esses produtos, né, que são transformados lá na indústria, eles chegam no comércio e depois a gente vai indo para o transporte e para a comunicação para entender como o comércio ele sobrevive, né? Então é isso. Vocês vão fazer a pesquisa para mim lá na página 375 mesmo, número 1 em pesquisando. Como se fazia comércio antes de existirem as moedas e as cédulas de dinheiro? Faça uma pesquisa em livros, na internet, elabore uma folha de papel, um resumo do que descobriu. Pode fazer no caderno mesmo. Aí ele está querendo saber o seguinte: hoje em dia, se eu quero comprar alguma coisa, eu pego o meu dinheiro, vou lá e compro. E antes de existir o dinheiro, como que acontecia a compra? Porque desde que o mundo é mundo, a gente precisa de comida, a gente precisa de roupa, de qualquer coisa, né? E antes de existir o dinheiro é uma coisa recente, como que isso acontecia? Como que eu conseguiria adquirir alguma coisa sem pagar por aquilo? Com dinheiro, né? Como que isso acontecia? Pesquisa aí na internet, vocês vão achar bem fácil. Hoje em dia é tudo muito fácil de achar na internet. E coloca lá no caderno pra ti, tá? Não precisa fazer em folha separada, não. Por hoje é só isso em geografia, tá bom? Tô deixando assim, não tô colocando muitas atividades, porque eu sei que vocês estão bastante pegados já com a atividade, né, avaliativa aí do terceiro bimestre. E também a gente está adiantado, não adiantado, né, mas está certinho aí no conteúdo de geografia, então não tem por que a gente ficar também trabalhando muito tempo em cima desse assunto, vocês estão cheios de coisas para fazer, tá? Então é isso, vou deixar também hoje a proposta aí de geografia, né? Da atividade de geografia para avaliação do terceiro bimestre. E qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.